nesse sábado, a nossa Teen Conf 2023, e nós vamos seguir dentro dessa mesma linha, porque nós acreditamos que servir desata destino. Acreditamos que nós somos chamados para servir a uma missão e não apenas para estar assentados esperando aquilo que Deus tem para nos entregar. E nós também estamos dentro de uma série que se chama O Efeito da Paternidade. Durante todo esse mês nós falamos a respeito da paternidade. Tivemos ali o nosso texto base de Malaquias 4, no versículo 4 e 5, que nos fala que nos últimos dias o espírito de Elias, ele seria enviado sobre toda a terra para provocar uma restauração da paternidade, onde os pais iriam converter os seus corações para os seus filhos e os seus filhos iriam converter os seus corações para os seus pais. Nessa profecia, que é uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje, levante a sua mão e diga: eu faço parte da geração profética que está sendo levantada para restaurar a paternidade de Deus sobre a terra. Deus está restaurando a sua paternidade sobre a terra. E por isso, cada vez que Ele libera uma restauração, Ele levanta a sua igreja para ser o protótipo daquilo que Ele quer anunciar sobre essa geração. Então, nesse tempo, Deus está levantando pais. Deus está fazendo com que meninos, com que pessoas imaturas venham a alcançar uma maturidade espiritual para que venham a proporcionar a restauração da paternidade de Deus. Então esse é um tempo de nós deixarmos de ser meninos, e eu não falo apenas em gênero, eu falo apenas de maturidade. Precisamos ser crianças, meninos imaturos e nos tornarmos adultos, pessoas maduras que venham a transmitir a paternidade de Deus. E aprendemos que a paternidade, ela traz três coisas. A paternidade, ela ativa destino. A paternidade, ela ativa a nossa identidade, e a paternidade, ela nos leva a cumprir um propósito. Diga comigo destino, diga comigo identidade, diga comigo propósito. E nós também aqui na nossa casa já sabemos que há um tripé da paternidade. E esse tripé, ele é composto por 3 P's. A paternidade desata provisão, promoção e proteção. Diga comigo: provisão, promoção e proteção. Quais são os 3 P's da paternidade? Ok, quais são os 3 P's da paternidade? Provisão, promoção e proteção. Exatamente. Há um tripé. Toda vez que estamos debaixo de um manto de paternidade, uma nova medida de provisão é liberada sobre nós. Então eu quero declarar que você está debaixo de paternidade. Então vem provisão sobre a sua vida. Você não participará de tempos de escassez, porque papai libera provisão sobre você, mas também papai libera promoção. Você vai ser honrado. Nós aprendemos aqui ontem que honra vem do latim e possui 3 características que significa elevação, credibilidade e honorário. Deus quer trazer elevação sobre a sua vida. Deus quer te promover. O desejo de papai não é que você seja cauda. O desejo de papai é que você seja cabeça na sociedade. Apóstolo, eu não estou vivendo isso. Não interessa, porque a tua realidade não é a verdade que papai tem para você. E nós sabemos que papai vem trazer um tempo de promoção para as nossas vidas.
Mas também, papai vem trazer um tempo de proteção. Diga comigo, proteção. Você será livrado, você será guardado. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Nenhum mal sucederá a você, nem praga alguma chegará na sua casa, na sua parentela. O Senhor dá ordem aos seus anjos para guardar a sua vida. Você não sofrerá mal algum. As asas do Todo-Poderoso te protege. Você habita no esconderijo do Altíssimo, e nenhuma flechada, nenhum dardo inflamado do maligno alcançará a sua vida. Quando estamos debaixo de paternidade, nós entendemos que estamos protegidos, e isso traz maior segurança. Por isso que quando estamos nele, nós estamos seguros. Torre forte é o nome do Senhor, para ele corre o justo, e assim ele é livrado. Você tem um lugar seguro, e esse lugar seguro se encontra nos braços de papai. Mas tudo isso tem a ver também com uma cultura que nós trabalhamos no dia de ontem aqui na conferência, que é a cultura de honra. A cultura de honra é o que desata, é o que libera a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. De fato, Malaquias capítulo 3 diz: Deus fala com um povo que estava cometendo erros, que estava debaixo de um espírito de engano, que estava debaixo da maldição do enganador. Deus disse: se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Então, quando nós construímos uma cultura, um ambiente de honra, nós atraímos a presença, a paternidade de Deus. A forma como você vai atrair a paternidade de Deus na sua vida é através de uma cultura de honra. E nós aprendemos ontem, durante todo o dia, o que significa construir essa cultura de honra. Mas entendemos que a vida de Deus, ela flui através da honra, e que uma das características, eu posso dizer que um dos pilares para você experimentar e construir um ambiente de honra é o serviço. Por isso o tema da nossa conferência foi servir o código da honra. Para nós construirmos uma cultura de honra, para que a paternidade de Deus se manifeste, precisamos servir. Diga comigo, eu preciso servir. A palavra servir no hebraico é a palavra doulos, e doulos implica não apenas em você servir ou solucionar problemas. Doulos implica em você ter uma atitude permanente de serviço. A única forma de você construir um ambiente de honra para receber a paternidade de Deus é você ter atitude permanente de serviço. É você ser consumido pela paixão, pelo zelo, pela mordomia em servir. É você ser um servo fiel e leal. É você cumprir o propósito de Deus através do serviço. Mas também no grego a palavra serviço significa ministério. É a palavra diaconeu. Então o seu ministério e o meu ministério aqui nessa terra é servirmos as pessoas. Quando nós estamos honrando as pessoas, nós estamos servindo as pessoas dentro da grandeza que elas possuem. Então, quando você serve alguém com honra, você está cumprindo o seu ministério. Muitas pessoas me perguntam: apóstola, eu quero descobrir o meu ministério. Apóstola, eu sei que eu fui chamado para o ministério, mas a palavra ministério é serviço. E a minha pergunta para você é: você está disposto a servir?
Porque ministério não é um título, ministério não é uma posição, ministério não é microfone, ministério não é você subir aqui no palco. Ministério é você servir as pessoas discernindo a grandeza, servir as pessoas com honra. Então você e eu, como corpo de Cristo, fomos chamados a servirmos uns aos outros e servirmos a nossa sociedade. E o serviço atrai a cultura de honra. Aí muitas pessoas podem falar comigo: mas apóstola, é porque eu ainda não descobri a minha vocação, é que eu ainda não sei quais são os meus dons, quais são os meus talentos, minhas habilidades, minhas competências, eu ainda não tenho uma afirmação da minha verdadeira identidade. Deixa eu te falar algo. Você não descobre a sua vocação para servir. Quando você serve, é que a sua vocação se manifesta. Então, se você está esperando descobrir qual é a sua verdadeira vocação, quais são os seus dons, talentos, habilidades para você servir, você vai ficar esperando e não vai desfrutar de todas as recompensas da honra que vem através do serviço. Então diga comigo: eu sirvo, e quando eu sirvo, a minha vocação se manifesta. Não é o contrário. Você não precisa descobrir a sua vocação para servir. Então, um diácono é um servidor. Muitas igrejas locais chamam hoje as pessoas que servem nas igrejas locais de diácono. Mas o diácono não é apenas aquele que abre a porta, não é apenas aquele que limpa o banheiro, não é apenas aquele que varre o chão da igreja, não é apenas aquele que está recepcionando as pessoas. Um diácono é uma pessoa que está exercendo um ministério para o corpo de Cristo. Um diácono é uma pessoa que serve ao corpo de Cristo. E um diácono, ele tem uma autoridade posicional. E nós vamos falar sobre isso no decorrer dos nossos F5 Teams, que vai acontecer a cada mês até o final do ano. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos sendo levantados, como nós lemos, para servir, para manifestar o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Você e eu fomos chamados para servir uma missão. E a missão que o Senhor nos deu, que está alinhada à nossa visão, que é edificar uma igreja que impacte as 7 áreas de influência cultural da sociedade, ela não se cumprirá apenas com 5 pessoas, ela não se cumprirá apenas com 2 pessoas, ela não se cumprirá apenas com 10 pessoas que servem enquanto as outras estão sentadas esperando receber a cada domingo um pouco mais da palavra de Deus. Há muitas pessoas aqui que estão cheias de potencial, mas estão travadas em suas vidas porque ainda não entenderam que para você viver a sua verdadeira liberdade e cumprir o seu destino, é necessário você se doar. É necessário você se entregar. É necessário você servir. É necessário você estar num ambiente de construção da honra, um ambiente onde atraia a paternidade de Deus. Por isso você está aqui, porque você foi chamado por Deus para ser um servidor. E Hebreus 6:10, coloca aí por favor, eu quero que você acompanhe, diz que Deus não é injusto para esquecer daqueles que servem. Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho e daquilo que você está prestando serviço aos santos. Muito pelo contrário, Deus irá te recompensar. Hebreus diz: Deus não é injusto para não te recompensar. Deus quer te recompensar porque Ele vê o seu
coração de servir aos santos e de servir à sociedade. Então, quando você serve, você está ministrando honra à vida de uma pessoa. Porque honra é você celebrar a diferença na vida de uma pessoa. É você reconhecer a grandeza que essa pessoa possui. A pessoa que está aí do seu lado, ela tem uma pérola, ela tem algo grandioso dentro dela, uma semente, um tesouro que está dentro dela e que precisa se manifestar. Isso se manifesta quando nós servimos com honra, quando nós valorizamos essa pessoa e quando nós celebramos esse tesouro que ela carrega. Olha bem aí no olho dessa pessoa do seu lado e diga para ela: você tem um tesouro e eu decido honrar o tesouro que você possui. Então a cultura de honra, um ambiente de honra, não é construído baseado na sua própria necessidade. Um ambiente de honra, ele é construído em torno daquilo que nós podemos dar, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que nós podemos servir. Então, quando você serve alguém, quando você ministra alguém através do seu serviço, você está construindo uma cultura de honra. A honra, ela gera nos relacionamentos a vida de Deus. Quando você honra uma pessoa, você libera a vida de Deus. E o Dan Silk, ele fala algo, ele diz que o princípio da honra especifica que reconhecer com exatidão quem as pessoas são, nos posicionará para dar a elas o que elas merecem e para receber o presente de quem elas são em nossas vidas. O segredo está em você reconhecer com exatidão quem as pessoas são. Então a cultura de honra não é uma cultura individual. Não é que você honra a Deus sozinho. Ah, mas eu honro a Deus. Não, a cultura de honra, ela é construída num ambiente relacional. Para você manifestar a cultura de honra, você precisa de relacionamentos que também queiram construir uma cultura de honra. Eu declaro que nessa casa o nosso coração se dispõe e se predispõe a construir uma cultura de honra. Nós nessa casa construiremos uma cultura de honra para que Deus manifeste a sua paternidade sobre nós. Então, quando construímos uma cultura de honra, nós estamos construindo uma cultura de reino. A cultura de honra é uma cultura de reino. E Efésios capítulo 6, no versículo 7, diz assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito importante. E diz: vocês precisam servir as pessoas de boa vontade, como se vocês servissem ao Senhor. Aí eu te pergunto: está servindo as pessoas como se você estivesse servindo a Deus? Porque quando você serve alguém, você está servindo a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você serve o seu cônjuge como você serve a Deus. Você serve o seu gestor, ou o seu chefe, o seu líder, como você estivesse servindo a Deus. Aí está a chave para o da honra. Você precisa servir as pessoas como se você estivesse servindo a Deus. Eu creio que todos nós aqui querem servir a Deus da melhor maneira, sim ou não? A melhor maneira de você servir a Deus é você servindo bem as pessoas. Quantos querem servir a Deus? Diga eu. Quantos
querem servir as pessoas? Diga eu. Amém. Porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo a Deus. Servir ao homem é servir a Deus. Servir os seus relacionamentos é servir a Deus. Por isso que Jesus disse, olha, quando eu tive fome, vocês não me deram de beber, de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. E as pessoas perguntaram, mas quando isso aconteceu, Jesus? Aí ele disse, quando vocês deixaram de servir, de atender aos pequeninos e a essas pessoas. Porque quando você serve alguém, você está servindo a Deus. E entenda algo, você não serve alguém por aquilo que ela vai te oferecer. Você serve alguém porque você entende que o seu serviço a essa pessoa vai atrair a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Por isso que Jesus disse, quem a mim não me honra, não honra o Pai. Então quando você serve alguém, você está servindo ao Pai. Por isso que o Dr. Mike Murdock, ele tem uma frase, nós já sabemos e conhecemos sobre ela, diz que a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Quando você honra alguém, dentro da unção, dentro do depósito, dentro da grandeza que essa pessoa possui, você irá receber a recompensa. Porque Efésios diz que quando nós servimos aos senhores, como servimos ao Senhor, não são os senhores que liberam a recompensa, é o próprio Senhor que libera a recompensa. Então não se preocupe se os senhores, se as pessoas, se o seu chefe, se os seus relacionamentos, o seu cônjuge não está liberando a recompensa. Efésios diz que não são as pessoas que liberam a recompensa, é o Senhor que te recompensará pelo seu serviço. Porque quando você serve a qualquer pessoa, você está servindo a Deus. Por isso precisamos de humildade. Por isso precisamos ter um coração humilde, porque a humildade precede a honra. A unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que vem sobre a sua vida. A unção que você serve é a unção que vai se multiplicar na sua vida. A unção que você semeia é a unção que vai aumentar na sua vida. A unção que você honra, aquilo que você serve a qualquer uma das pessoas, é o que Deus derramará como recompensa na sua vida. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos num porta-aviões, onde todos precisam estar servindo a uma missão. Nós estamos aqui para servir a uma missão. E quando nós servimos a uma missão, a nossa missão está diretamente relacionada a pessoas. Porque queremos visão, edificar uma igreja que impacte as 7 áreas de influência cultural da sociedade. Isso não é prédio, isso são pessoas. Então, quando nós estamos para cumprir a missão que o Senhor nos deu, para exercer a grande comissão de Mateus 28, ele diz, ide e discipular as nações. Não é para você viajar as nações apenas, e eu declaro que você vai viajar muito as nações, mas não é apenas isso. Aqui está falando da palavra etnos, um grupo específico de pessoas. Jesus está dizendo, ide e discipular, ide e ensinar, ide e transferir aquilo que eu coloquei dentro de você, ide e servir as pessoas que estão posicionadas em grupos demográficos. Mas para isso, nós precisamos entender que isso não acontece com 1, com 2, ou com 5 pessoas, ou com 10 pessoas que estão ali servindo, enquanto todos os demais estão ali no cruzeiro, tomando aquele banho de piscina, relaxando, enquanto os outros estão ralando para cumprir a grande comissão. Nessa casa aqui, eu declaro que o seu coração, ele se converta, ele se alinha ao coração do Pai. Diz a palavra de Deus que
nos últimos dias Deus converteria os nossos corações. Eu declaro que Deus converta o seu coração, converta o meu coração, porque nós não estamos mais para entretenimento, nós estamos aqui para treinamento. E nós iremos construir todos dessa casa, em nome de Jesus, todos dessa casa, unidos como um só time, como um só corpo, iremos ser lançados, iremos ser impulsionados para sermos agentes de transformação cultural. Agora olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: por isso eu preciso de você. Não só na reunião de domingo, mas para cumprir essa missão. E aí eu quero que você vá comigo a uma história que agora eu vou contar para vocês, que está na Bíblia, que se encontra em 1 Samuel capítulo 13. Vá aí comigo em 1 Samuel capítulo 13. Vamos aqui no versículo 5 e 6. Quem está comigo, diga eu. Ok. Os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. Subiram-se e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avan. Vendo os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo estava angustiado, esconderam-se em cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. Entenda algo aqui. Houve um levante, pode se assentar. Me acompanhe nessa história, porque há muitos princípios chaves de honra e de serviço e também de paternidade nessa história que nós vamos ver. Diz aqui que o povo de Israel começou a ter um ataque contra os filisteus, ou um ataque, dos filisteus. Os filisteus eram inimigos da colheita. Você tem inimigos que se levantam para roubar os seus resultados. Entenda isso de uma vez por todas. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, o resultado era que a terra ia manar leite e mel. Era uma terra próspera, era uma terra frutífera, era uma terra que iria produzir o seu fruto, era uma terra abundante. Mas haviam inimigos nessa terra. Toda vez que Deus vai nos entregar resultados, porque colheita é isso, resultado, fruto do seu trabalho. Toda vez que Deus vai te entregar resultados, vem inimigos que se levantam para roubar esse resultado. Por isso você precisa estar alerta. O povo de Israel estava ali. Eles tinham passado por guerras, tinham vencido a Golias, e eles estavam caminhando debaixo da liderança do rei Saul, e de repente a palavra de Deus diz que os filisteus se levantaram contra eles. Agora preste atenção nos números, porque diz que eram cerca de 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E fora isso tinha uma multidão que não dava para contar. E o que aconteceu? Quando eles viram o levante, a afronta que vinha para roubar território, para roubar aquilo que pertencia a eles, o povo de Israel se angustiou. Isso é muito parecido conosco, né? Quando começamos a ver que as coisas não dão certo, quando começamos a enxergar que as portas estão se fechando, o que acontece com a gente? A gente se angustia, se desespera. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Quando nós vimos que algo se levanta contra nós para resistir, quando uma porta é fechada, nós nos angustiamos. E diz a palavra de Deus que o povo de Israel se angustiou tanto que eles fizeram algo que você e eu também fazemos. Diz que eles fugiram, porque tiveram medo. O medo faz isso com a gente. Ou o medo nos paralisa, ou o medo nos faz fugir. Mas o medo, sentimento, ele precisa nos impulsionar para a ação. Você não pode fugir quando você tem medo. Você não pode paralisar
paralisar quando você tem medo. Você precisa avançar. Eu declaro que nesse tempo você vai avançar. Você não vai retroceder. Diz que o povo de Israel ficou com tanto medo porque a angústia é um estado emocional, um sentimento de medo. Eles se angustiaram, eles temeram, eles se apavoraram. Que o que aconteceu com eles? Eles entraram em cavernas, eles se esconderam nos penhascos, eles foram para os túmulos e eles foram para as cisternas, eles foram para lugares fechados, eles foram para lugares tenebrosos, eles foram para lugares perigosos. Toda vez que você foge, você vai se encontrar em apuros. O povo de Israel foi para a caverna. Eles começaram a se esconder entre penhascos. Eles começaram a se esconder nos túmulos. Eles começaram a se esconder em lugares escuros. Eles começaram a se esconder em caverna. Por quê? Porque havia 30 mil carros. Havia muitos cavaleiros. E havia uma multidão de gente que vinha para roubar os seus resultados. Agora, essa palavra aí, quando diz que o povo de Israel, eles entraram em apuros, outra versão diz isso, que eles entraram em apuros, diz que eles estavam limitados. Todas as vezes que nós fugimos por causa do medo, nós entramos numa estação de limitação. Numa estação de escassez, de opressão, de você estar amarrado. E diz que eles sofreram apertos, porque fala, vendo os homens de Israel que estavam em aperto. Diga comigo, aperto. Você já se sentiu apertado? O que é se sentir apertado? Se sentir opresso. Você está ali comprimido. Você está pressionado. É aquela cobrança que vem todo santo dia no seu WhatsApp ou no seu celular. É aquela voz que todo dia pressiona a sua vida. Você se sente apertado, se sente opresso, está ali duramente pressionado dia após dia. É isso que aconteceu com o povo de Israel. Em outras palavras, o povo de Israel surtou. Eles surtaram. E porque eles surtaram, o que aconteceu com eles? Foram parar em cavernas. Hoje Deus vai te tirar da caverna. Hoje papai vai te tirar da caverna. Porque isso foi o que aconteceu com Elias. Elias venceu um ataque de Jezabel. E depois ele, pelo medo de uma voz dizendo que ele iria morrer, ele surtou. E porque ele surtou, ele foi parar dentro de uma caverna. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com o povo de Israel. Você vai sair dessa caverna. Você vai sair desse túmulo. Você vai sair dessa cisterna. Você vai sair desse lugar. E desse lugar pequeno que está te limitando, que está te pressionando, que está te cobrando, que está te colocando em aperto, porque vem resultado grande para a sua vida. Por isso que em todo processo, para obtermos o nosso resultado, nós precisamos de inteligência emocional. Agora acompanhe comigo aí essa história. Depois que eles foram para as cavernas, para as cisternas, para os túmulos, para os penhascos, olha o que aconteceu. Vai aí no versículo 19. Diz, em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado, a sua foice. O custo era de 2/3 de ciclo pelas relhas e pela enxada, e de 1/3 de ciclo para afiar machados e aguilhões. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham. O povo filisteu veio contra o povo de Israel. Eles se esconderam em cavernas. E algo aí começou a acontecer. Eles começaram a perder seus armamentos, suas armas de guerra. E chegou num tal
ponto de opressão, de cerco dos filisteus, que o exército de Israel não tinha mais nem espada, nem escudo, nem lança. Não tinha mais equipamento para batalhar contra os seus inimigos. Talvez você esteja se sentindo assim: pai, eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nenhuma ferramenta, eu não tenho mais nenhuma arma, eu não sei mais como batalhar, eu perdi todas as armas, eu apostei todas as fichinhas e eu perdi as minhas fichinhas. Por quê? Porque esse é o objetivo dos filisteus: te oprimir e fazer com que você perca as suas armas de guerra. Hoje você vai restaurar as suas armas de guerra. E quando eu falo armas de guerra, não são armas naturais, são armas espirituais em Cristo Jesus, para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta contra a vontade do Senhor na sua vida. A guarnição dos filisteus veio e colocou um cerco tão grande que o povo de Israel não tinha mais arma, não havia nenhum ferreiro em Israel. E o que eles tinham que fazer? Para eles terem resultado na vida deles, para eles terem o que comer na casa deles, eles tinham que ir lá no território, na guarnição dos filisteus, para usar as armas, para afiar as suas enxadas, para que eles pudessem ter resultados. Mas não era de graça não, porque o diabo faz isso. O diabo te oferece prazer, mas depois ele quer cobrar a juros aquilo que ele te ofereceu, aparentemente de graça. Então você acha, tá certo, é legalzinho. Não, é a oportunidade que eu tive. Não, essa pessoa vai me dar essa oportunidade. E aí você entra e depois você tem que pagar com juros aquilo que você se conectou de forma errada. Tô certo ou tô errada? Mas é verdade. E era isso. Os filisteus começaram a cobrar muito dinheiro. Você quer amolar sua enxada? Então você vai ter que pagar. Você quer afiar a sua relha? Então você vai ter que pagar. Você quer comer? Então você vai ter que pagar. É isso que o diabo faz. Hoje nós vamos sair desse cerco espiritual. Você não vai servir as trevas, você não vai servir o opressor, você vai obter de volta e recuperar a sua dignidade. Não havia um ferreiro. Só quem tinha lança e espada, somente quem tinha armas eram Saul e Jonatas. Apenas o rei e o seu filho tinham armas, tinham espada e tinham lança. As demais pessoas não tinham nada e não tinham como comer. Se quisessem comer, tinha que pagar para comer, tinha que se humilhar para poder colocar comida dentro de casa, porque eles estavam ali debaixo de uma opressão espiritual. Agora acompanhe comigo essa história, porque ela não termina por aí. No capítulo 14, no versículo 1 diz que certo dia, diga comigo, certo dia. Hoje é o certo dia na sua vida. Hoje chegou o certo dia. Eles passaram um tempo nessa condição, debaixo desse cerco. Eles estavam ali opressos, eles não estavam enxergando nada. Até que certo dia, eu declaro um novo dia surgindo sobre nós. Hoje é um novo dia surgindo sobre você, sobre mim, sobre a nossa casa, sobre a sua família. Certo dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber ao seu pai. Certo dia, Jonathan se levantou da parte de Deus e disse para o seu escudeiro. Diga comigo, escudeiro. Essa palavra escudeiro aí é a palavra nasa, que significa o seu servo, ou aquele que ajuda, aquele que aguenta, aquele que suporta, aquele que carrega. Um escudeiro era uma pessoa destinada para estar acompanhando o tempo inteiro uma pessoa, seja ela da realeza, seja ela de uma tropa militar ou um chefe dos militares. Eles sempre tinham escudeiros. E Jonathan, como filho de Saul, ele tinha um escudeiro, uma pessoa
pessoa que estava ao lado dele, uma pessoa que o ajudava, uma pessoa que estava ali para carregar, para suportar, para sustentar, para aguentar. Um escudeiro era um discípulo, um escudeiro era considerado como parte da família, um escudeiro sempre estava ali lado a lado. Por isso Jesus chamou os seus discípulos, e por isso que nós somos discípulos de Jesus, porque todo discípulo é escudeiro. Todo discípulo é escudeiro. E deixa eu te falar algo: o escudeiro não escolhe o seu senhor escolhe o seu escudeiro. Então eu quero te dizer que Deus te escolheu para ser escudeiro dele. Deus te escolheu para ser um escudeiro. Deus me escolheu para ser um escudeiro. Deus te escolheu. Por isso que João diz: não foste vós que escolhestes a mim, disse Jesus, eu vos escolhi a vós, para que vades e des frutos. Jesus quem nos escolheu. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Não foi você que escolheu Jesus? Jesus te escolheu para que você dê resultado. Agora, diz que Jonathan não falou isso para Saul, porque Saul aí já estava com seu coração torto, com seu coração distorcido. Saul já tinha cometido o pecado contra Deus. Saul já estava debaixo de uma direção das trevas. E Jonathan não falou nada, apenas chamou o seu escudeiro. O escudeiro é aquela pessoa que está ali ao seu lado, que serve, que é fiel e leal, que tem paixão, que está com o coração. Porque um discípulo é aquele que tem um coração do seu mestre. Não há como você ser discípulo se você não tem o mesmo coração do seu mestre. Não há como você ser escudeiro se você não tem o mesmo coração que o seu mestre. Não há como você ser servo se você não tem o mesmo coração do seu mestre. Os escudeiros são todos aqueles que estão próximos aos seus líderes, aos seus visionários. E Jonathan falou: nós vamos agora lá para a guarnição dos filisteus. Nós vamos passar por essa guarnição. E a palavra de Deus diz, veja a resposta do escudeiro. Eu vou ler, vamos ler do versículo 2 até chegar a resposta. Diz assim: Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens. A palavra Migron aí é a palavra precipício. Migron significa precipício. Onde estava Saul com 600 homens do seu exército? No precipício. Talvez você esteja no precipício. Deus vai te tirar desse precipício hoje. Deus vai tirar desse precipício hoje. Versículo 3: e entre os quais se encontrava Aías, que trazia estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli. O que a gente falou domingo passado sobre isso. Sacerdote do Senhor em Siló. O povo não sabia que Jonathan tinha ido, porque Jonathan saiu com seu escudeiro para ir para a guarnição dos filisteus. Versículo 4: entre os desfiladeiros pelos quais Jonathan procurava passar a guarnição, deste lado havia um penhasco íngreme e do outro lado também. O nome de um era Bozés e o nome de outro era Siné. Um deles se erguia para o norte, defronte de Miquimás, e o outro para o sul, defronte de Gibeá. Olha onde eles foram parar. Eles foram parar nos penhascos. Por que eles estavam nos penhascos? Porque o povo de Israel estava nos túmulos, nos penhascos, nas cisternas e nas cavernas. Saul estava com 600 homens do seu exército no precipício. E os outros estavam entre os penhascos. Não era num vale, era no meio de montes. Eram em penhascos perigosíssimos. E no versículo 6 diz: disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Nesse momento Jonatas entendeu o propósito e a missão que eles tinham, que era libertar toda a sua família, toda a sua terra, todo o seu povo dos inimigos da colheita. Porventura
operará o Senhor por nós, para com o Senhor, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar-se com muitos ou com poucos. Jonatas falou para o seu escudeiro: olha, é hoje que nós vamos derrotar esses filisteus. Hoje nós vamos dar um basta nisso. É hoje que você vai dar um basta nessa vida de opressão, de limite, nessa vida de caverna, nessa vida de penhascos, nessa vida de cisterna, nessa vida onde você está ali escasso, apertado, onde tem cobranças. É hoje que você vai determinar a sair. Porque eles só saíram porque houve um que determinou. Mas não apenas um, houve o seu escudeiro. Deus está levantando escudeiros dessa casa. Deus está levantando escudeiros nessa casa. E assim como Jonatas, eu declaro: vamos sair daí. Vamos sair daí, porque é hoje que nós vamos derrotar os filisteus. É hoje que nós vamos paralisar esse intento das trevas. É hoje que nós vamos finalizar o ataque do inimigo. E Jonatas disse algo importante: porque Deus opera com muito ou com poucos. E talvez você pergunte: mas nós somos poucos. Deixa eu te falar algo: Deus opera com muito ou com poucos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Jonatas disse: você está comigo? E aí eu quero que você entenda algo. Eu quero aqui, vem meus homens, meus representantes. Pode vir. Tu vai ser o Jonatas e tu vai ser o escudeiro. Meu Jonatas bonitão e meu escudeiro bonitão. Ambos são casados, amém? Ok. Só quero deixar isso claro, né? Porque depois, né? Eu entendo as suas esposas. Bom, Jonatas disse para o seu escudeiro: vem, nós vamos agora passar a guarnição dos filisteus, porque não importa se Deus está operando com muito ou com poucos. Deixa eu te falar algo: você não tem que se atentar para se a pessoa está preocupada, se ela está fora, se ela se ela não está sintonizada com o que está acontecendo. Se você discerniu que esse é o seu momento de vencer as obras das trevas, você precisa se levantar. Porque muitos de nós justificamos e colocamos: mas não, a nossa casa, mas é porque o meu marido não entende, é porque a minha mulher não entende, é porque meus filhos não estão entendendo. Ei, se você discerniu da parte de Deus que chegou o tempo de acabar com o intento das trevas se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, é você que precisa se levantar. Você não tem que ficar orando para o seu marido levantar, para a sua mulher levantar. Deus te despertou. Jonatas não disse: papai, eu pensei que a gente pode passar a guarnição dos filisteus. Não, pelo contrário. Ele disse: eu não vou contar ao meu pai, porque meu pai ainda não foi desperto para isso. Mas eu fui, e se eu fui, eu preciso agir. Se Deus te despertou e Deus te despertou, você precisa se levantar. É você que precisa se despertar. Agora veja a resposta do escudeiro, versículo 7. Diz assim: respondeu-lhe o seu escudeiro: faze tudo o que te aprouver, segue, eu estou contigo, a tua disposição será minha. Na Bíblia judaica diz assim, preste atenção: o escudeiro respondeu para Jonatas: faze tudo o que achas que deve fazer, porque eu estou contigo para o que quer que decidas. O escudeiro chegou para Jonatas e disse: você pode fazer o que você quiser fazer, o que está no seu coração. Outra versão diz: aquilo que está no teu coração, faça, porque Deus é contigo e eu estou aqui à sua disposição. Eu estou aqui às suas ordens. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para apoiar. Eu estou aqui para cumprir a missão que foi delegada a você. Essa é a função de um escudeiro. Por isso nós somos um porta-aviões. Nós estamos debaixo de uma missão espiritual da parte de Deus. E nós não estamos aqui para concordar ou discordar se a grande comissão que o Senhor nos deu é certa ou errada. Nós estamos aqui para cumprir essa grande comissão. O escudeiro falou: Jonatas, faz aquilo que está no teu coração. Faz aquilo que está no teu coração, porque aquilo que está no teu coração, Jonatas, é o que está no coração do Pai. Aquilo que está no teu coração, Jonatas, é aquilo que está alinhado ao coração do Pai. E eu estou aqui ao seu dispor. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui às suas ordens.
Quem tinha espada aqui nessa situação aqui? Quem tinha espada? Jonathan. O escudeiro tinha espada? Agora eu quero que você imagine isso, porque é muito lindo a gente ouvir. Mas quando o Jonathan fala, vem, vamos agora passar a guarnição dos filisteus. Nós lemos, quantos eram os carros? 30.000. Quantos eram os soldados? 600.000. Quantas eram as pessoas? Multidão. Não dava para contar. E Jonathan chegou e falou, tive uma ideia louca. Vamos passar a guarnição dos filisteus. Nós dois. Eu fico imaginando esse escudeiro. Ele olhou, falou, tu tem espada, eu não tenho espada. Tu tá armado, eu não tô armado. O que eu vou fazer? Ele não titubeou. Ele não teve um pensamento dividido. Ele confiou naquilo que estava no coração do seu líder. Ele sabia aquilo que estava no coração do seu líder. Você precisa conhecer o que está no coração do Pai. Porque muitas vezes você se encontra em caverna porque você ainda não confia no Pai. Você não confia naquilo que está no coração do Pai. O escudeiro diz, tem nada não. Mas se Deus colocou isso no teu coração, eu estou aqui para te servir, com arma ou sem arma, com espada ou sem espada, com escudo ou sem escudo. Eu estou aqui para cumprir uma missão. Você está aqui para cumprir uma missão. Sabe o que o escudeiro disse? O escudeiro disse, Jonathan, você é o meu líder, você é o ministro, e eu vou contigo enquanto você estiver seguindo aquilo que o Pai colocou no teu coração. Deus está buscando pessoas que se entreguem à visão. Deus está buscando pessoas que sejam escudeiros. Deus está buscando pessoas que sejam fiéis e leais. Porque o escudeiro, ele foi fiel à missão que Deus tinha colocado no coração de Jonathan. Porque fidelidade é isso. Fidelidade é você cumprir a missão que Deus colocou no coração de alguém. Isso é fidelidade, é você confiar na missão que Deus colocou no coração de alguém. Mas lealdade não é só você cumprir a missão que o Senhor colocou no coração de alguém. Lealdade é você acreditar no coração dessa pessoa. É você estar com o seu coração nisso. Porque você pode fazer a tarefa. Eu fiz a tarefa. Coloca esse copo aqui. Aqui. Ok? Fui fiel. Coloquei meu copo. Coloca esse copo aqui. Não sei por quê. Por que tá mandando colocar o copo? É o mesmo espaço. Para que isso? Eu vou colocar só porque falou, mas eu não concordo não. Está sendo fiel, mas não está sendo leal. Porque lealdade não é você cumprir a missão. Lealdade é você estar com o coração. E o escudeiro falou isso. Aqui, Deus te deu uma missão. O teu coração está alinhado ao coração do Pai. Deus te deu uma missão. Eu estou aqui para cumprir essa missão. Mas deixa eu te falar algo, Jonathan. Eu também estou contigo. E por que eu vou falar? Por que eu falei que o escudeiro também estava com o coração junto com Jonathan? Porque você vai entender agora isso. E por que eu estou falando de fidelidade e lealdade? Porque honra manifesta através da fidelidade e da lealdade. A lealdade é a semente para a sua recompensa. A lealdade atrai a recompensa de Deus para a sua vida. A lealdade produz galardão, produz recompensa. Isso está lá em Mateus 25, no capítulo 1. Mas Jonathan disse algo para o seu escudeiro. Jonathan disse, ei, vamos, me segue. Nós vamos subir contra a guarnição dos filisteus. Isso me lembra algo. E hoje de manhã eu me despertei e o Espírito Santo colocou isso forte no meu coração. Isso foi o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus passou e falou, vem e me segue. E os seus discípulos seguiram. Jonathan falou para o seu escudeiro, ei, vamos subir, vem e me acompanha, vem e me segue. Toda vez que um discípulo era convocado para seguir o seu rabi, para seguir o seu mestre, ele liberava uma palavra, segue-me. Ele falava, lek arhara, segue-me. E nesse momento, a pessoa entendia que ela tinha que seguir os passos do seu rabi, do seu mestre. Isso foi o que Jonathan fez com o seu escudeiro. Porque quando o discípulo seguia os passos do seu mestre, dentro da cultura dizia que um discípulo ele era tão achegado ao seu rabi, ao seu mestre, quando respondia a essa convocatória, que o pó
do seu rabi era a cobertura do seu discípulo. Eles andavam tão juntos que o pó, como eles andavam de sandálias, quem já foi em Israel sabe que é uma terra desértica também. Quando o rabi caminhava, levantava poeira, e essa poeira era a cobertura do seu discípulo. O que mostra isso? Que o discípulo, ele está junto. Ele está juntinho, isso. Está junto com o seu mestre. Para você receber o pó das sandálias do seu mestre, você precisa estar junto com ele. Isso foi o que Jonatas disse: vem e segue-me, vamos subir. Nesse momento, o escudeiro entendeu aquilo que os discípulos entenderam de Jesus, aquilo que você está acabando de entender. Foi o que o escudeiro entendeu. Vem e me segue. Se você fica isolado no meio de uma batalha, você vai ser derrotado. Quando nós estamos em guerra, o lugar mais seguro é estarmos todos nós juntos. É estar o exército junto. Porque soldado isolado morre na batalha. E Jonatas falou: escudeiro, vamos subir, vem e me segue. O escudeiro não tinha lança, não tinha espada, não tinha escudo, não tinha arma de guerra. Mas nesse momento ele entendeu que essa palavra dava a cobertura, o manto de paternidade sobre a vida dele. Por isso ele não temeu. Deixa eu te falar algo. O diabo quer fazer você se isolar na caverna, nos penhascos, nas cisternas e nos precipícios. Mas Deus hoje está te chamando: meu filho, vem e me segue. Você tem que estar comigo no meio da batalha. Você não tem que estar na caverna. Você tem que estar do meu ladinho, no meio da batalha. Porque quando eu avançar, você vai avançar comigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você está comigo. Você não está na caverna. Porque se você estiver na caverna, no precipício, se você estiver escondido entre as cisternas, se você estiver no túmulo, você vai ser morto pelos ataques das trevas. Hoje Deus te chama para estar mais perto. E quando o discípulo entendia isso, ele relatava algo. Ele dizia que o pó das sandálias do meu rabi venha a ser a minha cobertura. Isso foi o que aconteceu com esse escudeiro. Porque ele entendeu que se ele caminhasse junto ao coração em fidelidade e lealdade a Jonatas, ele iria receber a transferência de proteção que Jonatas tinha. Hoje vem uma transferência de provisão, proteção e promoção para você. Versículo 8. Disse Jonatas: passemos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E se nos disserem: parai até que cheguemos a vós, ficaremos no nosso lugar, não subiremos a eles. Porém se disserem: subi a nós, subiremos, pois o Senhor os entregou nas nossas mãos, e isso será por sinal. Jonatas teve uma direção profética e falou para o seu escudeiro: aqui, nós vamos fazer o seguinte. Se nós sairmos da caverna, porque hoje você vai sair da caverna, hoje você vai sair desse túmulo, hoje você vai sair desse penhasco, hoje você vai sair dessa cisterna, hoje você vai sair desse precipício e vai se mostrar. Amém. Jonatas disse: se nós sairmos e os nossos inimigos, os filisteus, não falarem nada, nós vamos ficar parados. Mas se eles falarem: ah, vem para a guerra, é aí que vai ser o nosso sinal de que nós somos chamados para vencer essa batalha. E o escudeiro acreditou nisso. E no versículo 11, porque para você ir à guerra você precisa de uma palavra. E você está debaixo de uma palavra. Há tempos que eu estou dizendo: cuidado, nós estamos num tempo de guerra. Se alerte, se sintonize, alinhe o seu coração, alinhe o seu espírito, se liberte, confesse os seus pecados, transgressões e iniquidades. Mantenha-se fiel, mantenha-se confiante em Deus. E há muitos que foram para onde? Para a caverna. Há muitos que estão aonde? Nos precipícios. Outros estão aonde? Nos túmulos. Outros estão nas cisternas. Mas hoje eu vim resgatar da parte do Senhor, com unção apostólica e profética, resgatar todos aqueles que são verdadeiros escudeiros no meio da batalha. No versículo 11 diz: descobriram-se ambos. Ambos quem? Quem? Jonatas e seu escudeiro.
Nem sabemos o nome desse escudeiro. Não interessa. Interessa o coração desse escudeiro. O que ele fez mostrou fidelidade e lealdade em cumprir uma missão. Porque a vitória não é dada para um, a vitória é dada para todos. Ambos se descobriram, Jonathan e seu escudeiro. E disseram: os filisteus, vede lá, os hebreus já estão saindo das cavernas em que tinham se escondido. É isso que o diabo faz com você, te zoa. Quando você mostra assim a carinha e fala: não, é hoje que eu vou mudar a minha vida. Aí o diabo fala: ah, é? Pode vir. Você que está escondidinho aí. Aí o que acontece? Você fica com medo de novo e entra na caverna. Isso foi o que Golias fez, 40 dias com o povo de Israel. Até que chegou Davi e falou: chega. Hoje Jonatas chegou aqui e falou: chega. Quem são esses que se levantam contra a palavra do Senhor? Hoje você não vai meter a cara e sair da caverna. Hoje você vai se descobrir. Você vai dizer aqui, ó, eu vim. É guerra que você quer? É guerra que você vai ter. Versículo 11. Quem está comigo aqui, diga eu. E os homens da guarnição gritaram a Jonatas e o escudeiro: subi a nós e vos daremos uma lição. E disse Jonathan ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, mas o Senhor, sobe atrás de mim, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então subiu Jonathan de gatinho, seu escudeiro, atrás dele, e os filisteus caíram diante de Jonathan, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Agora eu quero que você preste bastante atenção aqui, porque hoje você vai sair dessa caverna, mas não é só você sair da caverna e ficar parado. Você tem que estar alinhado ao coração daquilo que Deus está direcionando para você receber proteção. A palavra foi liberada por Jonathan, o seu escudeiro entendeu. Quando eles se descobriram, a palavra de Deus diz que os filisteus começaram a jogar intimidação, que é isso que o diabo faz na sua vida. Joga intimidação. Não vai conseguir não. Essa vai ser mais uma porta fechada. Essa oportunidade aí não é para você, você não merece. Esse cara ele vai te roubar. O seu casamento vai acabar. Intimidação, intimidação, intimidação. Jonathan disse algo para o seu escudeiro: eles estão trazendo intimidação. Com intimidação você não foge, com intimidação você confronta. E Jonathan disse para o seu escudeiro: subir. Jonathan disse ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou. Quando você ouvir a voz de intimidação, deixa eu te falar algo. Se o diabo vem para te intimidar, porque ele já está derrotado. A questão é que a gente cai na mentira dele. Porque se ele vem para intimidar, é que ele está dizendo que ele já perdeu. Ele já perdeu. O diabo já perdeu aquilo que ele veio para te destruir, te roubar e te matar. Ele já perdeu. Só que nós acreditamos nas mentiras de intimidação que ele libera. Mas hoje você vai entender e se levantar e saber que tudo que aquilo que está falando, contrário ao propósito de Deus na sua vida, é mentira. E Jonathan disse algo para o seu escudeiro: isso é mentira. Ele está com medo. Porque a intimidação, na verdade, é o medo falando. A intimidação veio. Jonathan disse: sobe atrás de mim, porque é agora que o Senhor nos entregou. Mas a palavra de Deus diz algo. Diz que Jonathan subiu e o seu escudeiro foi atrás dele. Onde eles estavam? Nos penhascos. Sim ou não? Estavam entre dois penhascos. E a palavra de Deus diz algo muito importante. Vamos lá, chegou a vez. Vai, ajoelha. Para aí. A palavra de Deus diz que Jonathan chamou o seu escudeiro: sobe atrás de mim, sobe atrás de mim. E o seu escudeiro entendeu a missão de comando. E eles começaram a ir em direção à guarnição dos filisteus. Isso aqui é um sinal muito importante, porque você quer batalhar muitas vezes sozinho. E sozinho não se vence uma batalha. Nós precisamos estar juntos para vencer a batalha. Hoje eu estou chamando você: sobe atrás de mim, porque nós vamos vencer os filisteus. Entenda o que aconteceu. A palavra de Deus diz que Não, meu filho, que isso?
Eu não entendi, não? Calma aí. Quando Jonathan disse para o seu escudeiro, sobe atrás de mim, a palavra de Deus diz que ambos começaram a subir de gatinhos. Por que subiram de gatinhos? Porque eles estavam nos penhascos, eles estavam nos precipícios. Eles não estavam no vale, porque no vale eles iam correndo. Eles tiveram que subir no meio das pedras, porque eles estavam prestes a morrer também. Porque no penhasco, se você desliza, meu filho, já era. Num precipício, se você erra ali, já era. Então eles subiram no meio de um terreno totalmente perigoso. Eles começaram a subir de gatinhas. E Jonathan não ficou ali parado. O escudeiro não ficou ali parado. Ele foi atrás de Jonathan. Vai? Eu não falei para vocês pararem? Isso. Mas a palavra de Deus diz que enquanto Jonathan avançava, o seu escudeiro matava os filisteus. Parou. Quem tinha arma aqui? Jonathan. O seu escudeiro tinha arma? Como que seu escudeiro matava? Ou melhor, como seu escudeiro matava os filisteus? Se ele não tinha arma. Porque eu vou ler novamente. Diz que Jonathan subiu de gatinhos, o seu escudeiro atrás dele. Os filisteus caíam diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Quando você entende que você precisa estar junto para cumprir uma missão, a sua arma se torna a arma do seu líder. A arma do seu líder se torna a sua arma. O que acontecia aqui nesse momento? Jonathan avançava e destruía um filisteu. E o escudeiro pegava a arma desse filisteu morto para matar os demais escudeiros, os demais filisteus. Deixa eu te falar algo. Você pode estar pensando, eu não tenho armas, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou esgotado, eu estou angustiado. Eu não tenho mais, apóstolo, eu não tenho mais força. Estou cansado. Deixa eu te falar algo. Quando a gente avança, o inimigo cai. E o inimigo cai. E é nessa oportunidade que você tem de recuperar aquilo que ele roubou, para você ter mais força para avançar. Por isso que o seu local não deve estar no penhasco, nem na caverna, nem no precipício, nem no túmulo. Porque lá não tem possibilidade de você recuperar nada. Mas quando você está no meio da batalha, coberto pelo pó do seu rabi, do seu mestre, quando você decide ser um servo fiel e leal, quando você decide ser um discípulo, quando você entende que o manto de paternidade está sobre você, mesmo que você não tenha nenhuma arma de guerra, quando você avança, você recupera aquilo que o diabo te roubou. E é aí que traz fortaleza para você continuar destruindo um por um dos seus adversários. Pode ficar em pé. Um por um dos seus adversários. Você precisa estar junto. Você precisa estar unido. Você não pode estar sozinho. Deixa eu te falar algo. Essa semana eu ouvi uma coisa que já discernia no meu espírito. E eu liberei essa frase. É guerra que quer ter, é guerra que vai ter. Porque eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para cumprir uma missão que o Senhor nos deu. Até porque aqui não é lugar de brincadeira, né? Se fosse lugar de brincadeira, eu preferia estar lá na Disney, né? Não aqui. E quando eu ouvi isso, eu falei, eu preciso alertar. Porque eu sozinha não confronto estruturas espirituais. Mas quando eu tenho escudeiros fiéis e leais, eles vão comigo à batalha. E quando eles confiam na direção que Deus nos deu, eles também recuperam aquilo que o diabo roubou da vida deles. E deixa eu te falar algo. Sobe atrás de mim, que nós vamos recuperar aquilo que o diabo quis roubar. Essa semana eu ouvi que estavam fazendo orações contrárias para que isso aqui se fechasse.
Quando você pensa que você está enfrentando as coisas dentro da sua casa sozinho, deixa eu te falar, há uma guerra muito maior, por isso que você precisa estar junto. Mas se você esconde na caverna, você acha que só essas coisas só estão acontecendo com você. Não, meu filho, não é só com você. Se você se isola e fica no precipício, eu não tenho como ir lá e resgatar. Você, vamos aqui, vamos sair daqui, agora vamos aqui direcionar, avançar. Porque Jonathan não fez isso. Jonathan chamou aqueles que estavam ao lado dele. Aquele que entendia que era destinado a cumprir uma missão. E eu sei que vocês todos são destinados a servir a uma missão. E isso aqui não vai fechar. Não vai fechar. Porque não fui eu que abri. Não foi o apóstolo Fernando que abriu. Isso aqui nasceu no coração do Pai. E se nasceu no coração do Pai, é Ele quem tem o poder de liberar a palavra e fechar ou abrir ciclos. E se Ele abriu, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E eu vou te falar ainda mais. Fizeram um cerco, porque não basta nem só orar, tem que fazer cerco ainda, aqui no quarteirão. Só que quando as vozes se levantam de intimidação, isso mostra que já perdeu. Isso mostra que já caiu. E aí, de ontem para hoje, eu tive um sonho em relação a isso. E eu não entendi, mas agora eu estou entendendo o sonho que eu tive. E essa palavra não tem efeito nem sobre a sua vida, nem sobre a minha vida, nem sobre a missão que o Senhor nos colocou aqui. Ela não tem efeito. Mas precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos. Por isso eu quero saber, quem nesse tempo é chamado a ser escudeiro, fiel e leal, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Ninguém vence a batalha sozinho. Ninguém vence uma missão sozinho. Porque juntos nós conseguimos cumprir a missão. O que nos une é a visão. Quando a vitória vem, ela vem para o povo de Deus. A vitória vem para o povo de Deus, não para um indivíduo. A vitória vem para o povo de Deus. E hoje nós vamos obter essa vitória juntos. Eu cheguei a falar até com alguns líderes e falei, não, eu vou orar, vou fazer algo profético. E pensei em fazer isso sozinha. Mas eu entendi, não fui autorizada pelo Espírito Santo para fazer, porque não sou eu que vou fazer sozinha. Eu quero saber quem está subindo atrás de mim para quebrar essa sentença do inferno. Mas você precisa entender algo. O escudeiro não tinha arma, mas ele sabia usar a espada. Você precisa aprender a usar a espada. E por isso você precisa ser treinado, capacitado. Por isso você precisa ter humildade. Porque você está aqui para ser treinado, para ser enviado, para ser capacitado, para cumprir o seu destino. Então se você acha que você já sabe muita coisa, você não vai saber usar a espada na hora da guerra. O escudeiro, ele não tinha espada naquele momento. Mas quando ele ouviu a direção do seu líder apostólica, ele foi. E quando ele foi, a espada que caía da mão do filisteu, que Jonathan matava, foi a espada que ele tomou para matar os demais filisteus. Mas ele só tomou porque ele sabia usar a espada. Porque, e eu quero que você guarde essa frase, o lugar do seu serviço é o lugar do teu governo. E é no serviço que nós somos treinados, nós somos capacitados, nós somos instruídos. Nós somos alinhados. É ali quando a gente serve que a gente vai saber afiar a espada, vai saber usar o escudo, vai saber como vencer as batalhas. Sua autoridade, ela é construída enquanto você serve. Eu quero ter autoridade espiritual, apóstola. Sua autoridade é construída enquanto você serve. Sabe quando a minha autoridade foi construída?
E como? Quando eu servi. Eu já contei aqui para vocês, eu nasci num lar cristão. Desde que eu me entendo por gente, eu sirvo a uma igreja local. Quando eu me casei, eu servi por 13 anos, quase 14 anos, o apóstolo Fernando. Quem é mais antigo aqui sabe. Pouquíssimas eram as vezes que eu ministrava a palavra. Mas você sempre me vinha servindo. E foi o meu tempo de serviço que desenvolveu em mim a autoridade espiritual para estar aqui hoje. Porque o lugar do teu serviço é o lugar do teu governo. Quando o escudeiro decidiu servir a Jonathan, foi quando ele teve autoridade para matar os filisteus. O lugar do teu serviço é o lugar do teu governo. Você precisa estar com o coração conectado. Você precisa estar alinhado. Você precisa estar junto. E Deus está te chamando para estar junto nesse tempo. Então, se você estava se afastando, deixa eu te falar. Cada vez que você se isola, a caverna, ela tem um buraco mais profundo. É um buraco negro, literalmente. Mas hoje chegou o dia de você se descobrir, sair, mostrar-se e falar: basta, até aqui. E aí eu quero te mostrar algo. Quando você decide, quando você serve, quando você recupera, algo acontece. Vai aí no versículo 14. Aconteceu esta primeira derrota, em que Jonathan e seu escudeiro mataram 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Meia geira de terra era um campo, ou metade de um campo, era cerca de 183 metros quadrados, mais ou menos. Quando Jonathan decidiu afrontar e confrontar os poderes dos filisteus, e o seu escudeiro foi com ele, em um tempo curto, eles mataram 20 filisteus em um quarteirão. Vieram aqui e rodaram o quarteirão. Mas é em um quarteirão que nós vamos destruir todas as palavras liberadas contra nós. E não apenas isso. Versículo 15. Quem está preparado, diga eu. Quando eles fizeram isso, porque quando você cria uma cultura de honra através do seu serviço, quando você mostra fidelidade e lealdade, quando você se une a uma visão, eu falei no princípio, o serviço é o código da honra, e a honra atrai a atmosfera dos céus. A honra traz a manifestação da paternidade de Deus. Olha o que aconteceu. Pelo serviço do escudeiro, pela honra que ele teve a Jonathan, pelo coração fiel e leal, por ele avançar e se conectar à vontade do Pai que estava no coração do seu líder, eles começaram a recuperar. Mas não apenas isso. Uma cultura foi desenvolvida ali naquele tempo. E a palavra de Deus diz no versículo 15: houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. A guarnição e os saqueadores tremeram de medo. A terra sofreu terremoto e houve grande pânico. Quando você serve, você cria uma cultura de honra. Quando você cria uma cultura de honra, um ambiente de honra, você atrai a manifestação da glória do Senhor. Quando o escudeiro foi fiel, quando o escudeiro honrou a Jonathan, quando o escudeiro confiou e cumpriu e obedeceu e seguiu a instrução que Deus tinha dado ao coração de Jonathan, eles começaram a avançar. Quando eles começaram a avançar, um ambiente de honra foi construído, e Deus disse: é agora que eu vou batalhar
batalhar a favor do meu povo. Diz que a terra tremeu. E quando a terra tremeu, treme terra. Quando a terra tremeu, diz que os filisteus se apavoraram. Diz que os filisteus entraram em pânico. Deus vai intervir ao seu favor. Deus vai intervir ao seu favor. Quando criamos um ambiente de honra, Deus interfere ao nosso favor. E diz que a terra tremeu. Houve um tremor. Houve um tremor no arraial. Sabe o que é isso? Isso é manifestação angelical. Nessa hora eu libero manifestação angelical, adentrando nos cenários espirituais aqui na região da Pampulha. Libero nessa hora apostolicamente uma intervenção sobrenatural ao nosso favor, em nome de Jesus. Declaro que no dia de hoje decidimos ser escudeiros fiéis e leais ao mandato que o Senhor nos deu. Decidimos cumprir essa missão. Decidimos seguir a visão que o Senhor nos deu. A palavra liberada com o nosso coração em honra ao Senhor e ao próximo, ao nosso irmão, à nossa casa, e na autoridade do nome de Jesus, libero movimento angelical ao nosso favor. E declaro que aqueles que estiverem alinhados ao meu coração como líder dessa casa, recebam a recuperação de suas armas de guerra. Recebam nessa hora espadas, escudos, lanças, para vocês batalharem e enfrentarem e recuperarem aquilo que o diabo roubou. Rebassa e arabaçou. Quem vai subir atrás de mim? Por isso, Pai, nessa hora, levante as suas mãos, em nome de Jesus, na autoridade que me foi concedida e debaixo de autoridade espiritual, eu decreto que toda sentença, toda oração contrária, todo tipo de ocultismo feito contra o propósito do Senhor para essa casa não prospera, se torna cancelado, se torna anulado. Sentenças contrárias que se levantaram se torna anulado em nome de Jesus. Decreto em acordo com os céus que o cerco se quebra em nome de Jesus. Pela palavra do Senhor, corto nessa hora o cerco espiritual e decreto apostolicamente que venham do norte, venham do sul, venham do leste, venham do oeste, se desperte o vale de ossos secos aqui na Pampulha, em Belo Horizonte, na nossa nação, para se unir ao exército que o Senhor tem se levantado aqui na terra. Toda intimidação jezabélica, todo espinho lançado nessa hora, toda maldição nessa hora, eu declaro a espada do Senhor, espada forte, dura, poderosa do Senhor, sendo enviada para cortar maldições liberadas sobre a sua vida, maldições liberadas sobre a nossa casa espiritual, em nome de Jesus. Eu declaro que se levante homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de idade, adultos. Eu declaro sobre a sua família nessa hora um tempo de vitória. Decreto um ambiente de honra sendo construído e ativamos a manifestação angelical para liberar as respostas dos céus ao nosso favor.
sejam recuperadas nesse tempo. Oração, louvor, adoração, nessa hora, sejam intensificadas na sua vida. Paixão, serviço, amor pelo reino, ativação de dons espirituais, sejam liberados nessa hora sobre você, em nome de Jesus. Eu declaro que dessa casa se levantem homens e mulheres maduros, pessoas que tenham um coração fiel e leal, pessoas que entendam o propósito do Senhor, pessoas que carreguem o amor do Senhor por onde passam. Ei! Eu declaro que todo cerco de escassez, todo cerco de miséria, todo cerco de intimidação, cerco de pobreza, cerco de portas fechadas, todo cerco se quebre. Anjos, façam tremer a terra. Anjos, façam abalar a terra ao seu favor. Anjos, abalem a terra. Vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, mover angelical, seja liberado para trazer a vitória à sua vida. A vitória pertence ao povo de Deus. E declaro que o propósito do Senhor para a sua vida, para essa casa, prevalecerá. Action Church, uma casa de ativação, uma casa de destino, uma casa de intercessão, uma casa de adoração, uma casa de homens e mulheres dos negócios, empreendedores do reino, pessoas que sejam agentes de transformação, que a paixão volte, que o amor, o zelo em cumprir a missão volte ao seu coração. Em nome de Jesus, toda voz de Jezabel é calada, é emudecida. Emudeço a voz que se levanta contra o propósito do Senhor na nossa vida. E profetizo e decreto expansão, crescimento, frutificação, aumento. Chamo aqueles que estão na caverna, saiam das cavernas, saiam dos túmulos, saiam das covas, saiam dos precipícios, saiam nessa hora das cisternas, saiam dos penhascos, saiam para a vitória. Se você puder dar um passo à frente, quando eu contar até 3, eu declaro que esse será o sinal profético de que você está saindo desse ciclo de escassez, de aperto, de dor, de cobrança, de intimidação, de pobreza, em nome de Jesus. Quantos estão preparados? Diga eu. Na conta de 1, na